Então, aos efeitos, os riscos do preenchimento com PMMA. Vou contar para vocês aqui, vou ler a nota que saiu a respeito do assunto para a gente poder introduzir. Então, a bancária Lilian Calisto, de 46 anos, morreu na madrugada do último domingo após se submeter a um procedimento estético. Ela saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, para fazer aplicações de silicone nas nádegas com Denis César Barros Furtado, conhecido como Dr. Bumbum. Após, eu estou lendo aqui a nota que saiu, tá? Após a intervenção, a paciente teve complicações e foi encaminhada pelo próprio médico para um hospital particular. O quadro se agravou. A paciente teve 4 paradas cardíacas e morreu pouco depois de 1 hora. A hipótese inicial da causa da morte foi embolia pulmonar devido à aplicação da substância. A nota diz isso e agora a gente vai entender o contexto geral e vamos conhecer então esse tipo de preenchimento que é o PMMA e até tirar dúvida se é seguro ou não. Convidamos o cirurgião plástico, Dr. Ronaldo Soares, bem-vindo. Como vai, doutor? Tudo bem? Tarefa importante a sua hoje, porque é muito triste acompanhar, né, uma nota dessa, uma informação, uma notícia. E olha, gente, isso é o que chega na mídia, que a gente fica sabendo. Eu imagino que vocês aí saibam de inúmeros casos todos os dias que acontecem no Brasil, né? Com certeza, Carol. Assim, agora é um momento muito triste, mas é um momento também para conscientizar a população sobre esses preenchimentos, os tipos de preenchedores e em quais situações a gente pode fazer com segurança. Com segurança. Vamos lá. Vamos começar falando então especificamente desse tipo de preenchimento que foi o realizado, né? Que foi o que ela colocou. Qual que é esse aqui? Foi esse daqui, ó. Esse aqui que é o famoso PMMA. Como que é o nome dele, então? É o polimetilmetacrilato. Tá. Um dos nomes comerciais que é tão famoso é o Metacril, que é famoso pela população. O Metacril tem 20 anos que os médicos vêm aplicando e ele ficou muito famoso por ser um preenchedor permanente. É um preenchedor que o médico coloca e não sai mais do organismo. Tá. E isso tem os seus prós e os seus contras. Certo. A gente não fala a marca, tá, gente? Mas a minha pergunta é a seguinte. Então, ele é proibido ou ele é utilizado hoje, doutor? Como é a legislação, então, do PMMA? Tá. Pela Anvisa, nós podemos utilizar para pacientes que são HIV positivos que não fazem reação inflamatória ao PMMA. Para pacientes que são imunocompetentes, não pode fazer. A longo prazo, ele tende a fazer uma reação inflamatória e infecção. Que é o caso que a gente viu, não foi a mesma substância, mas há um tempo atrás com a Andressa Urach. Isso, que a gente comentou até eu falei dela mesmo, eu não estava até lembrando, foi o que aconteceu com ela, não é a mesma substância. Do caso da Andressa Urach foi o hidrogel, é uma substância também, um preenchedor permanente, que fica no organismo, que a longo prazo ele pode gerar reação inflamatória e infeccionar. Tá. O PMMA, o grande risco dele, além desse de poder inflamar e infeccionar, a longo prazo, assim, no momento da aplicação, os médicos que fazem aumento glúteo, eles aplicam muitas vezes dentro do músculo. E o músculo tem grandes veias e grandes artérias. Então, essa substância, ela pode ir para a veia, ir para o coração e entupir uma artéria pulmonar e causar uma embolia pela substância. Que foi, então, o que a gente acompanhou na nota que eu li há pouco. Vamos até ilustrar, a gente tem aqui já a nossa modelo, nossa manequim com bumbum e tudo mais. Aonde então é colocado, doutor? Se você puder apontar pra gente, enfim, eu até fazer uma simulação, só pra gente entender onde que... O PMMA, ele é utilizado por alguns médicos em pacientes imunocompetentes, né? E para causar um aumento do bumbum de forma permanente. Tá. Então, em quais regiões que eles aplicam? Tanto no polo superior do glúteo, para dar uma projeção nessa região, quanto no polo inferior. Entendi. Tá? E para ter a longo prazo não ter nódulo palpável, eles aplicam dentro do músculo. Né? O resultado esteticamente... Natural, Para ficar natural. O resultado esteticamente, às vezes, fica até bom, mas o risco é muito alto. Tanto de infecção, quanto no momento, no ato, ir para um grande vaso e dar uma embolia pulmonar. Doutor, então entendemos que ele tudo bem, ele tem uma aprovação, que ele pode ser usado, dependendo aí com orientação e, claro, com a responsabilidade do médico. A quantidade aplicada também tem um limite dentro dessa legislação
que pode ser usado num único paciente? Até hoje não tem nenhum estudo científico a longo prazo que demonstre o quantos ml podem ser aplicados para segurança. Na prática, em geral, eles aplicam aí de 60 até 400, 700 ml para dar esse aumento do glúteo. Tá. Na legislação brasileira, para pacientes que têm HIV, a gente pode fazer, que não vai gerar reação inflamatória. Tá. Agora, pacientes que não têm HIV, eles geram reação inflamatória. Então, nesse caso, a gente não poderia fazer. Não poderia. Isso. Sem contar que aí a gente está falando de algumas coisas que também ocorreram. Eu acho importante você comentar aqui. O procedimento foi feito na casa dele, né? Isso, foi feito na casa dele. Qualquer tipo de procedimento como esse deve ser feito em ambiente hospitalar ou... enfim, eu não sei se esse seria um procedimento que poderia ser feito numa clínica? Isso, pode ser realizado em ambiente de clínica, porém que tenha oxigênio, tenha desfibrilador, que tenha todo um suporte hospitalar, tá? Tá. Então, assim, no caso, foi realizado na casa, um ambiente contaminado, né? Um ambiente que não tem esse suporte caso a paciente tenha alguma complicação. Então, nesse quesito também está errado, não pode fazer. Quando a gente está falando dessa região aí, do bumbum e coisa e tal, eu imagino que as pessoas que procuram pensam nesse lance de ser algo para sempre e tal, que o organismo não vai absorver e tudo mais, que vai dar um aspecto natural. Mas é perigoso. Isso é 100% a nossa informação, certo? Isso, correto. Então, e muitas vezes, aí vem uma outra pergunta agora falando como paciente que somos também. Quando você vai e procura X procedimento, você não sabe o que o médico está te aplicando, certo? Certíssimo. Qual é a recomendação, então, de vocês para que o paciente saiba o que ele está recebendo e fale, opa, peraí, isso aqui eu não quero. Isso mesmo. É uma questão importante, Carol. Assim, o paciente, quando vai fazer o preenchimento, ele tem que ver o médico utilizando a caixa, abrindo a caixa, tem que fazer isso, né? A caixa lacrada, tirando a substância e perguntar, às vezes até ler a embalagem para saber qual a substância que está sendo aplicada. O PMMA, especificamente, é uma substância barata e ele fica a longo prazo. Então, por isso que ele é muito utilizado nessas questões estéticas para aumento de grandes volumes, que é o exemplo dos glúteos. Tá, né? E aí corre mais risco, porque como você falou, uma região totalmente vascularizada e tal, a parte muscular que pode ir direto para a corrente sanguínea. Isso mesmo. E dá a embolia, né? Que a embolia é quando quando se desprende, enfim, alguma coisa e entope, né, o pulmão. Isso, uma parte da substância vai para a veia, vai para o coração e entope uma artéria pulmonar. Gente, pelo amor de Deus, nossa, só de falar, dá uma aflição, assim, da situação. Eu vou colocar uma perguntinha do público, vamos lá, escrevam, aproveitem, perguntem, afinal a gente vai falar aqui também, então, não vamos fazer com isso, nós vamos fazer com o quê? Você já me conta, doutor. Lúcia, um beijo, obrigada. Qual especialista, então, tem autorização para aplicar esse preenchimento? Então, nós vamos falar aqui também das especialidades e quem está apto a fazer o procedimento. Vamos lá, vamos responder a perguntinha que a gente deixou na tela da Lúcia. Obrigada, Lúcia. Qual especialista, então, tem autorização para aplicar esse preenchimento? Então, entendemos que o produto é liberado e que deve ser utilizado como orientação, uma responsabilidade médica. Qual especialista está apto a isso, doutor? Isso é uma pergunta muito comum da população, Carol. O Brasil não tem uma lei bem estabelecida para isso. Tá. Na teoria, qualquer médico formado, ele pode fazer o tipo de procedimento. Porém, caso tenha algum erro, né, esse erro vai ser investigado, vai ter uma perícia. E, nesse caso, ele está fazendo um procedimento que ele não teve a devida especialização. Desconhece, né? E ele vai estar entrando no crime de imperícia. Entendi. Porque pensando pelo lado médico, vocês têm aí o CRM médico, certo? Mas a gente sabe que um cirurgião plástico tem aí uma especialização muito diferente. Isso, de um oftalmologista. É diferente, justamente. Então, né, nesse caso a gente tem que ter bom senso. É muito comum a medicina estética. Os pacientes perguntam, doutor, mas e o médico que fez medicina estética? A medicina estética é uma especialidade que não tem regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina. Não tem? Eu nem gente, olha, eu não sabia disso não. Medicina estética, eu não sabia nem que tinha isso. Não tem. É como se fosse uma especialização, mas ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.
O que é reconhecido é ou a dermatologia ou a cirurgia plástica para fazer esses procedimentos. Tá, e principalmente, gente, porque é injetável. Então, vai direto. Pensa nesse lance da corrente sanguínea. É importante pensar nisso. Tem mais perguntinha do público que inscreveu pra gente na tela. Olha lá. Obrigada, Gisele. Um beijo para você. Em qual região, então, essa substância pode ser aplicada com segurança? Comentamos, então, que o bumbum é uma região muito vascularizada. Isso. Pode, então, aumentar a chance de desprender ali o produto e ir para a corrente sanguínea. Isso. Mas existe alguma região, então, que a gente possa fazer com segurança? As regiões mais seguras, ou na região subdérmica, logo abaixo da pele, né, intradérmica, subdérmica, tá, ou no subcutâneo, na camadinha de gordura, que são regiões que têm menos vascularização e têm muito menos chance de dar complicações de desprender a substância. Tá, a longo prazo, doutor, o nosso, por exemplo, você usou esse negócio, tá, aí passaram-se aí 5 anos. Certo. Pode surgir uma complicação? Pode. Relacionado ao PMMA, o que é muito comum, o paciente palpar um nódulo, um carocinho, tá? E esse nódulo, volta e meia, ele inflamar. O paciente teve uma gripe, uma sinusite, ele inflamar, ele fica duro, quente, dolorido. Puxa, e às vezes faz uma coleção de pus naquela região e a gente tem que drenar o pus e tratar com antibiótico. Nossa. E o problema é que a gente não consegue tirar o PMMA. Eu ia te perguntar, não tem? Não consegue. Ele fica infiltrado nos tecidos, entre as células. É diferente, por exemplo, do silicone, que você vai e tira o silicone, ou o ácido hialurônico, que é esse daqui, ou a hidroxapatita de cálcio, que são substâncias naturais do organismo e que elas vão sendo reabsorvidas ao longo do tempo. Essas têm uma mínima chance de dar qualquer complicação a longo prazo. E pro bumbum, para a gente não usar isso aqui e colocar a vida em risco para as meninas que querem aumentar o bumbum, o que hoje é seguro dentro aí da cirurgia plástica? Os preenchedores, tanto ácido hialurônico, hidroxapatita, eles são substâncias muito caras, né? E a gente não consegue fazer tanto volume. Tá. Então, o mais seguro para a gente fazer em pacientes imunocompetentes é tanto a prótese de silicone na região glútea, tá? A prótese, vou mostrar aqui no manequim. Vou mostrar aqui. A prótese glútea é um corte na região interglútea de mais ou menos 5, 6 centímetros. Tá. Por ali a gente introduz a prótese. A prótese ela fica bem nessa região, tá? A prótese, qualquer complicação, por exemplo, uma infecção, pode acontecer. Mas você vai tirar a prótese e não tem, aí depois disso não tem problema. Ela não infiltra os tecidos. Tá. E outra prática muito comum é a lipoenxertia, que a gente lipoaspirar essa região dos flancos, por exemplo, tá? E essa gordurinha a gente tira e implanta na região do glúteo. Tá. Que também é um produto do nosso organismo. Sim, a própria gordurinha. E também não teria riscos inflamatórios. A gordura é a mesma coisa que o PMMA. Hoje em dia a gente não injeta mais dentro do músculo. A gente bota na camadinha de gordura para não ter esse risco de embolia. Ela se torna ali, enfim, ela se mistura a parte da gordura ali que já tem no corpo. Isso mesmo. Tá. Mas imagino eu que as meninas devem virar para você e falar assim: doutor, mas aí não vai ficar flácido, mole, porque é gordura? Você escuta isso, doutor? Eu escuto bastante, cara. E aí qual é a resposta nesse caso? Porque como mulher eu faço essa pergunta. Com certeza, sim. A flacidez, ela pode ser cutânea, que a gente trata através de laser de CO2, trata através da hidroxapatita de cálcio, que é aquela substância ali branquinha, pode tratar com o ácido polilático, tá? E hoje em dia existe também a lipoaspiração com aparelho de laser, que ele emite uma energia térmica e dá uma contração na pele. Então, esse é para o tratamento da pele. Entendi. E para o tratamento da estrutura como um todo, a gente indica o fortalecimento do músculo glúteo máximo. Tá, com atividade física também. Com atividade física, é isso. Agora, com a prótese deve ficar mais durinho. Fica mais durinho, com certeza. Prótese, menina, com a prótese, que é seguro, dentro das opções seguras. Isso certo? Mesmo. Isso então, mesmo. Vamos colocar a perguntinha do público. Olha lá, na tela. Uma aula hoje de cirurgia plástica, hein? Quitéria, obrigada, um beijo pra você. Qual dos dois preenchimentos pode ser considerado mais perigoso? O PMMA ou o hidrogel? Todos os dois são muito perigosos, né? Cara. Assim, para paciente que é imunodeprimido,
O PMMA, ele é o mais seguro. Tá? O PMMA já tem vários artigos demonstrando esses pacientes, eles fazem uma reabsorção da gordura da face, das mãos, dos braços, ficam com as veias expostas. Ele é menos pior? Ele é o menos pior. Tá. Agora, doutor, isso também é importante a gente citar, porque imagino que tem muita gente que esteja aplicando o produto, porque você comentou que ele é mais barato. Isso, o PMMA ele é mais barato. Então, o recado é desconfie quando o preço está realmente muito diferente, muito mais baixo do que os demais? Com certeza. Toda vez que o preço está muito abaixo, né, da média, desconfie, ligue o alarme, né? Assim, pelo que eu ouvi falar, esses médicos que fazem preenchimentos glúteos, eles não cobram muito barato não, Carol. E eles ainda ganham em cima, porque o produto falando de repente que é caro, não é caro, isso aqui é barato. É. E é por isso que eles estão usando. Ele é quase 1/10 do valor do ácido hialurônico. Nossa. É, e como é feito em muito mais volume, então eles acabam optando por fazer o PMMA, até porque ele fica para sempre. O ácido hialurônico ele dura 1 ano, a hidroxapatita de cálcio ele dura 2 anos. Tá aí. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Bianca, um beijo para você. Qual a sua opinião sobre o ácido hialurônico? Eu acho que, assim, dos preenchedores, é um dos melhores, é um dos mais consagrados. Desde 1996, quando ele foi, assim, criado, a gente aplica, então é uma substância segura. E ele é muito bom para preenchimentos de até uns 15 ml, 20 ml. Tá, por conta de custo. Então a gente aplica muito na face, por exemplo, para preencher bigode chinês, linha de marionete, lábios, contorno de mandíbula, queixo e maçã do rosto. E até aquele MD Codes, né, que é a nova técnica. Isso mesmo. Né? E aí também é ácido hialurônico. Também é ácido hialurônico, isso mesmo. O MD Codes é uma técnica para rejuvenescimento facial que, através do ácido hialurônico, acaba evitando de fazer uma cirurgia de facelift. Então, vamos dizer assim, vai postergar aí, né? Esse tempo para a pessoa recorrer para subir a pele a uma cirurgia. Isso mesmo. Adoro essas coisas. Tem mais perguntinha, Glaucia, na tela? Daqui a pouquinho? Doutor, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos só explicar esse aqui, por favor. Esse aqui a gente só comentou, mas não explicou. Olhei para ele, é o branquinho aqui, ó. Isso, Esse preenchedor é hidroxapatita de cálcio. Ele é ótimo tanto para volumizar, quanto para tratar flacidez. Ele foi lançado no mercado para tratar flacidez, né? Então a gente aplica muito na parte interna dos braços, paciente que emagreceu, que tem uma flacidez e não quer ganhar uma cicatriz, para pescoço, flacidez de face, abdômen com umbigo triste, que tem uma flacidez, e parte interna das coxas. Então, como é o nome dele de novo? Hidroxapatita de cálcio. E este aqui é seguro? Este é seguro. E ele permanece no corpo por quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Isso. Mas na região, assim, ele diminui gordura? Ele não tem efeito de diminuir gordura. Ele é basicamente assim, ou para volumizar, ou para estimular a contração da pele. Interessante isso aqui. Tem perguntinha, Glaucia? Tá, dá tempo, porque ainda tem mais uma que eu me lembrei. Vamos lá, na tela. Obrigada, Júlio, um beijo pra você. Pros glúteos, então, o mais recomendado é o silicone? Depende. Depende. Depende do tipo de glúteo da paciente. Paciente que quer muito aumento, o ideal é, além da prótese glútea, é associar com o enxerto de gordura. De gordura que você comentou. Isso. Que é seguro. Doutor, eu tenho 40 segundos, eu vou te agradecer se der tempo, você responde a última pergunta. Para saber mais do trabalho do doutor Ronaldo Soares, cirurgião plástico, vai lá no Insta para seguir o trabalho dele, doutor.ronaldosoares, @doutor.ronaldosoares. Ainda não foi legalizado no Brasil, mas pelo que dizem lá fora, já falando, aquele negócio também injeta que seca a gordurinha, que eu não posso falar o nome. Isso aí vai ser algo interessante ou não? Eu acho que vai ser, com certeza. Esse vai ser para ser legal, não vai... Entendi. Era isso. A gente faz uma pauta só sobre isso, gente, quando for legalizado. Prometo para vocês. Que eu sou já curiosinha, já fui lá. Obrigada, viu, doutor? Já fui procurar saber mais. Obrigada. Beijo, gente. Até amanhã, 11h30. Obrigada.